E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de ciências. E aí, galera, vamos para mais uma aula de ciências e dessa vez é oficial, é a nossa última aula do ano letivo, é a nossa aula de recuperação. Então, pessoal, escolhi dois temas que foram mais assim utilizados, mais importantes nesse nosso ano letivo, para fazer essa revisão para essa nossa recuperação. Então, a temática vai ser a seguinte: biodiversidade e radiações e suas aplicações na vida humana, certo? Então, vamos lá. Recapitulando, a biodiversidade, ou também como é conhecido por variedade biológica ou diversidade biológica, é tudo a mesma coisa, significa a variedade da vida que engloba riquezas de espécies, de genes que contêm ecossistemas e também que constitui todo o nosso meio ambiente. Então, esse conceito foi iniciado e conhecido por diversidade biológica, como eu falei. Porém, a partir da década de 80, ficou mais comum utilizar o termo biodiversidade. É a mesma coisa, só que é uma palavra assim unificada, né? Fica mais fácil da gente compreender. Então, ó, a definição mais conhecida de biodiversidade foi definida pela Convenção sobre a Diversidade Biológica, assinada no Brasil durante a Rio 92. Então, a biodiversidade significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentro de outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e complexos ecológicos que fazem parte dela, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e ecossistemas. Isso aí é uma definição assim teórica sobre esse termo diversidade biológica ou biodiversidade. Mas atualmente a nossa biodiversidade ela é considerada em 3 níveis diferentes para facilitar a nossa compreensão. É como se fosse uma divisão para ficar melhor de a gente entender. Então vamos lá. São essas as divisões: diversidade de espécies, diversidade genética e diversidade de ecossistemas. A diversidade de espécies é a riqueza de espécies existente. Inclui o quê? Todos os organismos da Terra, dos mais simples até os mais complexos. Na diversidade genética, vamos falar de gene, certo? A parte a parte de dentro dos genes entre os indivíduos de uma espécie, ou seja, cada espécie de animal, por exemplo, tem seus tipos de genes que são diferentes, distintos uns dos outros. Então, ó, temos que dividir também essa parte genética. Então, é aí que a gente tem nosso segundo ponto, diversidade genética, onde é a diversidade de genes entre os indivíduos de uma espécie. E também, ó, sobre o local onde está localizada essas espécies, temos a nossa terceira divisão, que é a diversidade de ecossistemas, ou seja, é a diversidade de ecossistemas nos quais as comunidades biológicas habitam e interagem entre si, ou seja, é um local onde eles vivem. Um exemplo, só que tem animais que vivem na água, que tem seu ecossistema na água, tem animais que são no céu, são na atmosfera, e tem animais que são terrestres. Então, ou seja, teve essa divisão também de ecossistemas. E para a gente entender melhor, eles dividiram espécies, genes e ecossistema para poder ser entendido e compreendido melhor a nossa biodiversidade, certo? Então vamos lá. Todos os níveis são fundamentais. Quais são os níveis que são fundamentais?
diversidade genética, diversidade de espécie, diversidade de ecossistema. Então vamos lá. São fundamentais para a sobrevivência das espécies, incluindo a nossa espécie. Então, ó, os ambientes mais ricos, estou falando de quantidade de espécies no planeta, são as florestas tropicais. Também temos, em segundo lugar, os recifes de corais e também, em terceiro lugar, os grandes lagos tropicais e as profundezas do mar, ou seja, a parte aquática. Então vamos lá, se a gente fosse fazer um pódio de ambientes mais ricos em quantidade de espécies, seria nessa ordem. Floresta tropical, certo? Em primeiro lugar, recifes de corais e depois os grandes lagos tropicais e profundezas do mar, que são a parte aquática. Bem, pessoal, biodiversidade é um assunto bem simples, a gente só precisa entender qual é o seu conceito e qual é a sua divisão. A gente vai passar agora para a nossa segunda temática da nossa provinha de recuperação, que é a parte de radiações e as suas implicações na vida humana. Eu sei, a gente viu isso aí, ó, na aula anterior a essa, que é a nossa aula de revisão da quarta unidade. Porém, teve uma grande importância nesse nosso ano, esse estudo dessas radiações. E aqui a gente vai se aprofundar mais um pouco, vai além do que foi passado na nossa aula de revisão, tá certo? Então vamos relembrar, primeiramente, a radioatividade. Bem, pessoal, a radioatividade também é um fenômeno, porém é um fenômeno nuclear. E esse fenômeno nuclear resulta na emissão de energia por átomos. Aí, imagem abaixo, temos a imagem aí de um átomo. É provocada em decorrência de uma desintegração. Tá aí, ó, você está vendo aí na imagem abaixo, está desintegrado, uma parte desse átomo está solto, está fora do núcleo, podemos dizer. Então, essa desintegração ou instabilidade de elementos químicos causa essa reação nuclear, causa essa radioatividade. Então, ó, uma reação nuclear ela é diferente de uma reação química. Por quê? Em transformações nucleares, o núcleo do átomo sofre alterações. Porém, nas reações químicas, ocorre na eletrosfera do átomo sem causar alterações nelas. Então, essa é a grande diferença. Então, ó, temos vários tipos de radioatividade. Porém, a gente vai estudar hoje as mais comuns, que são as três mais conhecidas, que são a radioatividade das partículas alfa, beta e gama. Relembrando, só para vocês terem isso na mente e não esquecer, que a radiação gama são ondas eletromagnéticas. Então, ó, o tipo de radiação vai determinar o poder de penetração na matéria, que são, respectivamente, baixa, média e alta. A gente já vai entender melhor isso no decorrer da aula. Vamos começar pelas emissões alfa. As emissões alfa são partículas pesadas de carga positiva que possuem carga elétrica mais 2. Está vendo lá o maisinho? Esse mais 2 indica que é o quê? Uma carga positiva. E a sua massa é igual a 4. Por possuir 2 prótons e 2 nêutrons, seu núcleo é comparado ao do elemento químico hélio. E por isso, alguns autores também a chamam de hélion. Porém, como é mais conhecida, vamos estudar ela assim nesse sentido, emissões alfa. Ela possui, pessoal, um pequeno poder de penetração. Vamos lá dar um exemplo aqui para vocês. Tá aqui o papel. Possui um pequeno poder de penetração e por isso a radioatividade, digamos que isso aqui é a nossa emissão alfa, tá certo? Vai só passar do primeiro papel. Ela pode ser até impedida, na verdade, desculpa, pelo papel. Então, é tão baixo o nível, poder de penetração das emissões alfas que uma folha de papel pode impedir sua ultrapassagem, tá certo? Então, vamos lá. Nas emissões betas, são partículas mais leves e agora sua carga vai ser negativa e não vai conter massa. Nessa reação, um nêutron, como está lá na figura ao lado, instável se desintegra, se separa, convertendo-se em um próton, que permanece no núcleo e há a emissão de um elétron em alta velocidade, que é o neutrino, cuja massa e carga são desprezíveis, são o quê? São nulas. Possui também poder de penetração, porém esse poder de penetração das emissões beta é superior à radioatividade alfa. Então, ó, eu disse que a radioatividade alta não passa nem pelo papel. No caso da nossa radioatividade beta, ele pode penetrar o papel, certo? Mas digamos que isso aqui seja uma placa de metal. Ela passa pelo papel, só que o poder de penetração dela acaba no nosso segundo elemento, ou seja, na placa de metal. Então, é considerada um poder de penetração médio, porque passa do primeiro estado
mas não passa do segundo estado. Relembrando, pessoal, são 3 estados que se passam as emissões. E a diferença está exatamente nisso aí. Enquanto a alfa não passa nem do papel, a beta ela passa do papel e para na placa de metal. Já a terceira que vamos estudar a seguir, ela vai passar por todas essas e vocês vão compreender o perigo que é as emissões gama. Bem, relembrando, das 3 emissões, essa é a única que são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência e que possui também massa e carga elétrica. Bem, a sua capacidade de penetração ela é tão grande que ela é superior aos raios-x e faz com que a sua radioatividade passe tanto pelo papel, aqui o exemplozinho que eu citei de papel, como da placa de metal. Então, por isso ela é considerada de poder de penetração alta. A radiação gama é bem mais penetrante que os outros 2 tipos devido ao seu comprimento de onda ser bem maior, podendo facilmente atravessar o nosso organismo, certo? Coisa que nem o raio-x faz, né? Ele não penetra o organismo, ele pega a parte interna, a parte óssea. Já as emissões gama não, ela pode atravessar todo o nosso organismo. Então, tem um poder de penetração altíssimo. Agora vamos ver os exemplos de radiações utilizadas na medicina. Lembra que eu falei no início que a gente vai trabalhar radiações que são inclusivas, que são incluídas no meio das nossas atividades humanas? Pronto, na medicina, essa radioatividade vai ser um agente facilitador. A gente já vai entender por quê. Primeiro, tá aí alguns exemplos, né? A radioterapia e aquela descoberta do raio-x, que a gente falou no nosso início do ano. Então, ó, primeiro vamos começar pela radioterapia, que são parecidíssimos, são através de uma foi que se originou a outra. Então, ó, a medicina tem usado a radiação como terapia no tratamento do câncer por mais de 100 anos. Tudo começou em 1895, com a descoberta dos raios-x, ou seja, uma coisa, como eu falei, é interligada à outra. E foi descoberta pelo físico Wilhelm Röntgen. Como eu não falo muito essa língua aí, eu chamo ele de Will, tá certo? Para facilitar nosso aprendizado. Então, o Will, ele em 1895, ele trabalhando com raios catódicos, ele descobriu os raios-x. E daí foi um facilitador essa descoberta. O Will ele estudava as propriedades da eletricidade. Ele estava fazendo estudos com tubos de raios catódicos, quando de repente notou a emissão de um tipo de radiação que ele não sabia o que era aquilo. Por isso colocou o nome de raio-x. E essa radiação ultrapassava determinados materiais. Além disso, ele descobriu que as emissões eram capazes de impressionar uma chapa fotográfica. Daí, como tem lá na brincadeira do charge, ele fala, vou chamar de raio-x. A mulher dele dizendo, que horror. E através disso a gente também descobre outra coisa. A mulher de Will, ele foi a primeira a utilizar. Ele testou esse raio-x nela, com a radiografia da sua mão, certo? Então, ó, por não saber a natureza dessa radiação, o Will decidiu chamar de raio-x. A compreensão da natureza desse raio-x vem depois, ó, com a evolução dos modelos atômicos, com os estudos de Rutherford e Bohr. O raio-x, a gente sabe hoje, que atravessa com facilidade as partes menos densas, ou seja, tecidos e músculos, do nosso corpo. E ele é absorvido pelos ossos, ou seja, ele passa pela parte de tecidos, passa pela parte muscular, porém lá nos nossos ossos ele não penetra. Ele vai fazer como se fosse dar um contraste, como está na imagem abaixo, vai tirar como se fosse uma foto interna dessa parte óssea, por conta dessa facilidade de passar pelas partes mais densas, menos densas, e não passar pela parte mais densa, que é a parte óssea. Então, pessoal, esse raio-x, que é usado na nossa radioterapia, no tratamento do câncer, foi ou a mais importante, eu posso afirmar a vocês hoje, que foi a mais importante do uso de radioatividade na medicina, ou seja, nesse uso de radiações na nossa vida, como eu falei no início da nossa aula, que são radioatividade e suas implicações na vida humana. Então, ó, toda vez que você falar, radiações, qual foi a implicação principal na vida humana? Saiba que foi essa descoberta desses raios-x e a radioterapia. Mas também utilizamos ela em algumas indústrias, como por exemplo, tem indústrias nucleares, que eu falei a princípio para vocês, que são feitas por radiações, tá certo? Então, tem vários outros, tem fábricas também de elementos radioativos, então tem vários outros tipos de uso na nossa vida humana de radioatividade. Mas saiba que a principal delas está na área da medicina, é a nossa radioterapia.
Pessoal, espero ter contribuído mais uma vez no aprendizado de vocês. Tivemos um ótimo ano e que vocês tenham um próximo ano novo, um Feliz Natal. Que Deus abençoe vocês nesse ano de 2022.